E hoje eu quero trazer uma... Claro que pelo tempo eu não vou conseguir explanar sobre tudo, mas o tema que eu dei para essa devocional de hoje é não mais ansiedade. Quando aqui o texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 ao 7, nos diz, e ele nos fala, nos trazendo uma repreensão. Dá só uma olhada. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. As emoções, elas nos foram dadas por Deus. Nós somos dotados de emoção. Porque se não fosse assim, seríamos como que robôs. Não é verdade? Seríamos todos ali sem sentimentos, então seria algo muito ruim, muito chato até. Mas Deus, ele expressa o seu próprio sentimento conosco, exatamente nos dotando aí dessas emoções. São dons de Deus. E aqui a gente vê que a ansiedade, né, se a gente for olhar para a nossa própria vida, é uma emoção, ou talvez uma das emoções mais proeminentes que a gente tem. É a que aflora mais rapidamente em muitas circunstâncias da nossa vida. Então, o que é ansiedade? Olha só, no Novo Testamento, a palavra ansiedade, ela significa estar distraído ou separado. É o oposto de paz, que significa o quê? Estar unidos. Também pode ser definido como medo, apreensão ou incerteza. É um medo de não estar no controle ou sentir-se vulnerável. Olha só o que a ansiedade ela nos traz para nós. Ela nos traz, não é? Então, quais são essas fontes da ansiedade na nossa vida? A ansiedade em si, se a gente for olhar, ela não é um pecado. Porque às vezes tem aquela ansiedade que pode nos fazer, pode ser boa para nós, que pode ser um instrumento de reação da nossa vida. Então a ansiedade ela tem algumas causas. A primeira são as causas legítimas, não é? Você está ali apreensivo porque você quer receber uma pessoa na sua casa, você fica ansioso por aquela emoção gostosa de reencontrar alguém. Mas dentro dessas causas legítimas também, podem ser aquelas que podem trazer uma outra conotação um pouco ruim também, mas são causas legítimas. Por exemplo, vamos fazer uma prova, mas nós não estudamos para essa prova. Vai gerar uma ansiedade e esse lado ruim que pesa. Tem também as causas, as razões indevidas. Por exemplo, são aquelas condições quando queremos ter um relacionamento que não pode, queremos fazer algo que não é o tempo, queremos alguma coisa que não é nosso, então isso gera uma ansiedade. E essa ansiedade ali, por vezes, ela vai sempre nos pender para esse lado ruim, podendo trazer ali até um adoecimento emocional e, claro, espiritual, porque a gente deposita uma esperança em quem não precisa, em quem não deve ser depositado. E aí também existem aquelas razões, não reconhecidas, que já é aquelas questões da alma, aquilo que já vem da nossa formação, que a gente às vezes não consegue nem saber onde foi que houve esse ato aí na nossa vida, na nossa emoção, na formação da nossa estrutura, da nossa alma, da nossa psique, não é verdade? Então, aí nós vamos lidar com isso, isso pode ser recorrente. E sendo recorrente, aí pode ser esse estado de tirar a paz. Se pelo Novo Testamento, ansiedade significa estar distraído ou separado, você pode estar distraído de Deus. Você pode ter tirado o seu foco de Deus. E paz não quer dizer estar unido. Então, se você está distraído, claro, você está longe, afastado de Deus. E a ansiedade, por esse lado ruim, ela vai te separar de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, a carta aos Filipenses, no seu contexto, ele estava preso em Roma.
alguém que estava preso, alguém que estava ali algemado, alguém que estava ali talvez sendo açoitado, ele teria motivos para dizer isso? Não ande ansioso por coisa alguma. Talvez ele dizendo ali, alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se. Então, isso tudo por quê? É a paz, é estar unido no mesmo propósito com Deus. E esse descontentamento que gera essa ansiedade na nossa vida, ele pode nos trazer esses efeitos negativos. Quais são eles? Eu listei aqui alguns para vocês, e o primeiro é, ele divide as nossas mentes. A nossa mente, né, essa impressão, ela nos puxa em caminhos diferentes, o que torna muito difícil concentrar nas coisas de Deus, especialmente nas coisas mais importantes para nós. Ou seja, somos chamados a atenção por qualquer estalinho, nós desviamos o nosso foco. E aí nós caminhamos nesse caminho ali dessa dualidade, às vezes da fé, que nós confessamos, mas da incredulidade que talvez nós vivemos. São essas duas mentes. Outro ponto que eu coloco, que eu cito para vocês, é porque retarda a nossa produtividade. A ansiedade, desviando o nosso foco, nós deixamos de produzir, trabalhamos mal, oramos mal, lemos a Bíblia mal, nos relacionamos mal, olhamos para o próximo de uma maneira errada. Por quê? Essa nossa produtividade, enquanto indivíduos, ela é comprometida. Outra posição, ela afeta as nossas relações pessoais com os outros, porque é difícil manter a nossa ansiedade só para nós. Ela atinge o outro, ela atinge quem está próximo. Podemos nos tornar irritadiços, podemos aflorar talvez uma falta de educação, dando rachada aqui, uma resposta no outro, dando uma patada no outro. Então, a ansiedade, ela tem esse efeito negativo. Outra coisa, nos leva a decisões insensatas. Por quê? Por causa dessa precipitação, porque queremos que chegue logo. Ansiedade no excesso de futuro, então queremos que chegue logo, podemos então assim incorrer no erro de decisões insensatas. Rouba a nossa alegria e a nossa paz, é o que o texto do apóstolo Paulo aqui já nos menciona claramente. E outra, revela um terrível desperdício de tempo e de energia. Você já viu aí um cachorro correndo ali atrás do seu próprio rabo? Ele está despendendo de tempo, está despendendo de energia para uma coisa que é impossível. Assim nós vamos também, vamos ficar correndo para um lado, para o outro, aí e chegamos ao fim do dia cansados, não produzimos nada, mas esgotados. E assim nós vamos ver relacionamentos que não vão para frente, casamentos que não dão certo porque focamos em outras coisas e não estamos prontos para aquilo que é o essencial na nossa vida. E aí eu vou perguntar para vocês, qual a maneira então da gente lidar com essa ansiedade? Eu quero pensar aqui também sobre algumas coisas. Levar as nossas preocupações a Deus. Nós precisamos confessar a Ele esses pesos, aquilo que nos angustia, aquilo que vem mexendo ali, vem de dentro, aquelas que são as nossas dores. Por isso nós precisamos ter essas ações reflexivas. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então olhe para você, não fique olhando para o outro. A ansiedade nos leva a olhar para o outro, não é? Se ele conseguiu, eu tenho que conseguir, mas será que é o tempo? Então comece a olhar para dentro de você, olhe para dentro do seu coração, olhe aí para suas próprias emoções, comece a avaliar o seu humor com as pessoas que estão ao seu redor, comece a questionar-se a si mesmo como um profissional, comece a questionar-se como marido, como pai, mas numa autoavaliação sincera, bem feita por você. E isso tudo, ali sendo nominado, apresente isso a Deus em oração. Coloque essa sua falha, essa sua dificuldade diante de Deus. Outra coisa, venha sempre para o Senhor com ações de graças. Eu digo e repito, aquilo que há em nós que mais concorre com Deus,
chama-se descontentamento. Nós sempre queremos mais, sempre queremos e muitas vezes nós não vamos conseguir, porque a ansiedade vai nos travar e o descontentamento faz com que a gente não seja grato. E aquilo que nós temos e aprendido com a palavra de Deus é para que nos apresentemos ao Senhor gratos. Devemos agradecer pelo dia, devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por toda provação, que é a provação que vai nos fazer crescer. Então, seja grato, agradeça ao Senhor. Você quer um carro novo, não deu para trocar? Agradeça ao Senhor pelo seu carro. Você quer ter um relacionamento novo, mas você está aí com as marcas, remoendo as marcas desse passado e não quer tratar? Seja grato ao Senhor pela oportunidade hoje você estar sem ninguém para você poder se preparar para essa outra pessoa ali num namoro muito legal. Seja grato pelo seu marido, seja grato pela sua esposa. Marido e esposa, os nossos cônjuges, são os únicos parentes que a gente tem o privilégio de escolher. Se você tem o seu marido hoje e a sua esposa e eles não estão correspondendo tanto, ainda assim seja grato ao Senhor porque Deus te deu a oportunidade de se casar. Agora, lembre-se, você projeta o cônjuge que você quer ter. Então, seja grato, seja alguém sensível ao outro também. Então, seja grato pelo seu cônjuge. Aqui eu também aprendo sobre reconhecer que a ansiedade também, ainda que estejamos falando de emoções, é uma batalha de fé. Nós devemos crer que Deus, Ele cuidará das nossas ansiedades, se entregarmos nas suas mãos. Mas, paralelamente a isso, o diabo, ele sempre, ele vai querer também operar nas nossas emoções, potencializar. Sabe quando o apóstolo Paulo fala para nos revestirmos com a armadura? Que ele fala ali do capacete da salvação, do escudo da fé, essas armas de proteção, a couraça da justiça. É para nos proteger de quê? Não é de dardos inflamados? Quais são esses dardos inflamados? Será que serão de fato flechas aí que vão nos matar fisicamente? Não, são dardos na nossa mente. Aqueles que vão ali contra a nossa vida, mas talvez potencializando uma emoção errada no tempo errado. Então, é uma luta espiritual também. Então você deve orar por isso, você deve batalhar e numa batalha você se posiciona, você tem estratégias, você tem conhecimento, você busca treinamento para ir para essa batalha. Então você que está aí do outro lado, pensando assim, eu me encontro nesse quadro de uma profunda ansiedade. Então, apresente sua vida a Deus, apresente as suas razões a Deus, batalhe em fé, mas claro, com o coração grato, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai renovar, nesse tempo, que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, não mais ansiedade e agora nós vamos orar e eu quero convidar Carol Malta para orar por nós nessa manhã, quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Carol, pode orar por nós? Com certeza, Serginho, vamos orar sim. Vamos orar, selar essa palavra abençoadora para a minha vida e para a sua vida também. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos que dependemos e precisamos de Ti. Reconhecemos que muitas vezes erramos e falhamos com relação a estarmos ansiosos. A própria palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos com o que comer ou o que beber. E muitas vezes temos desobedecido essa palavra. Mas hoje, ouvindo o que o Senhor nos diz, nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar a como fazer, como agir, nos mostrar qual é a raiz dessas inseguranças, desses receios. Nós precisamos confiar naquilo que cremos e cremos no Senhor e precisamos confiar de que o Senhor tem cuidado de todas as coisas e não perdeu o controle de nada. Por isso hoje, Pai, nós entregamos para o Senhor todas as áreas das nossas vidas.
nossa família, nossas finanças, entregamos os nossos ministérios, entregamos nossa saúde, para que o Senhor esteja reinando em tudo o que fizermos. Sabemos que tudo que nos envolve é de extrema importância para o Senhor. Não há nada que nos envolva que não seja realmente observado pelo... Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelas palavras que o Senhor sempre nos traz, que geram vida, transformação, esperança para nós. Deus, obrigada porque temos o Senhor. Obrigada porque o Senhor não frustra ninguém. Obrigada porque o pão de cada dia é o Senhor quem traz. E o Senhor não deixa um justo venhamos confiar e acreditar e obedecer aquilo que o Senhor nos tem conduzido. Nessa hora eu abençoo cada pessoa que está no leito de hospital, nos assistindo, que o Teu Espírito Santo esteja tocando em cada vida, que o Senhor esteja usando toda a medicação ali para abençoar aquela saúde, abençoando as mãos dos médicos, dos enfermeiros que estão cuidando aí dos enfermos. Nós abençoamos todos que trabalham aí nesses hospitais, bem como oramos também por cada pessoa que está numa penitenciária agora nos assistindo. Nós sabemos que o Senhor é aquele que traz a liberdade, pode trazer a liberdade até para quem está preso em um ambiente, porque a maior liberdade está dentro do nosso coração. Por isso eu ministro essa liberdade que excede todo entendimento, a paz de que o Senhor é o juiz justo e que está no controle de todas as coisas. Eu abençoo cada homem e cada mulher que nos de uma penitenciária. Deus, no nome de Jesus, é a nossa oração. É a nossa oração. Amém. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.